Bem-vindo, e o Botafogo, hein, se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores. Agora vai jogar as semifinais. Vamos ver quem será o próximo adversário do Botafogo. E a mídia já está repercutindo demais essa classificação histórica do time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que a gente quer saber de onde tem transbordado toda essa sua alegria. Então, e agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Martins toma a distância, vai ser autorizado pelo árbitro. Vai partir para a bola. Matheus Martins. Boa parada, bateu! Gol do Botafogo! Classificado à semifinal da Conmebol Libertadores! Depois de 51 anos, 1973, o Botafogo se classificava pela última vez. Na batida do Matheus Martins, sem chance para os Rafael. O Botafogo está de novo entre os 4 melhores da Conmebol Libertadores. Um time que sofreu barbaridade, que saiu na frente, que viu o adversário empatar, que teve a chance na disputa por pênaltis. Matheus Martins é o pé que define a classificação. Eu vou começar por dizer que esta é uma vitória muito justa do Botafogo. De facto, nós viemos aqui com uma tremenda personalidade, com uma grande coragem. E eu disse aos meus jogadores que não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. Estou muito feliz de poder ter defendido o pênalti. Acertei todos os lados, estava ficando puto comigo, estava chegando nas bolas, não estava conseguindo tirar. E fui muito feliz, eu acabei pegando esse e agora agradecer a Deus e comemorar que a gente está na semifinal. A gente veio focado realmente em vencer, né? A gente sabia que ia ser um jogo difícil, jogar no Morumbi, Libertadores, com toda a história que São Paulo tem, né? Aí nós sabíamos que ia ser difícil. Houve sim essa situação aí do hotel e tal, mas sinceramente foi 2 minutos que eu perdi o sono, o resto foi tranquilo. Foi bom, foi positivo pra gente, é bom para o Rafinha perceber que ele tomou um cartão vermelho e ainda atrapalhou o time dele lá de fora. Já temos mais 10 meses desta temporada, vocês continuam a falar da temporada anterior. Falem deste jogo que nós ganhamos e que passamos e que estamos mais uma vez nas meias finais da Libertadores. Não, sim, falem disso, não faz sentido, estamos a falar 10 meses depois daquilo que foi a época anterior. Desculpe lá, mas não faz sentido nenhum. Perdão, eu percebo a sua questão e posso até compreender qual é a curiosidade. Mas esqueça, não faça perguntas de agora, deste ano. Eu estou cá, está cá o Marlon, estamos para responder sobre o jogo, sobre aquilo que é eliminatório, aquilo que é a competição. Não me vão buscar outra vez, não queiram buscar aquilo que não faz sentido. Eu já falei disto, a história está passada, está ultrapassada. Nós temos que olhar para o futuro e o futuro faz-se de hoje. Um jogo como esse que foi um jogaço, na minha visão. Você falou que ia ser um jogaço ontem. Confronto. Já havia são sido, dois bons times. Já havia sido no Campeonato Brasileiro, né? Um dos melhores jogos que a gente viu do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa era essa. Mas foi muito num contorno muito semelhante ao que foi o primeiro tempo no Rio, né? De um Botafogo muito intenso, com oportunidades, trocando passe com velocidade, não deixando o São Paulo entender ali a dinâmica de jogo. Segundo tempo, principalmente depois da entrada do Lucas ali ainda na primeira etapa, o Zubeldia teve isso, né? Dele entender que o menino sentiu. Do Luciano, você está dizendo? E entre o Luciano, e aí tem uma melhora significativa do São Paulo. Segundo tempo, São Paulo melhora demais, consegue ali o gol de empate. Caleri perdeu mais um gol. Debaixo da trave praticamente, perdeu no Rio de Janeiro, perde outro, mas foi um jogo, para quem não é torcedor nem de Botafogo nem de São Paulo, para quem estava só analisando o jogo, ou para quem estava só assistindo, foi um jogo de bola. É isso. Quem estava nervoso por conta da partida, às vezes vai falar que nada, não foi tenso, não sei o quê, mas o jogo de bola foi muito bom. E aí o gol que o Caleri perdeu, pode né? perder. Eu acho esse mais fácil ainda do que o outro, né, no Rio. No Rio ele errou o chute que, na verdade, era para ele ter dado uma cabeçada, né? Também o peixinho, né? Era um peixinho ali. A bola não estava nem tão alta, Eu acho que ele nem esperava que a bola fosse passar. A bola ali. quicou e teve um desvio ali no jogo, mas mesmo assim. O Adrielson, né? Quase embaixo da trave. É que do assim, jogo de. O Caleri... esse é o de ontem. Esse é o de agora ontem. é o da ida. Esse é o da ida. Essa bola estava um pouquinho mais difícil. Eu não sei, Abel. Os dois foram muito bem perdidos. O de ontem era mais gol feito. Sim, eu acho que muito sim. mais que do que o de ontem ele estava quase dentro do gol com a bola. Mas o do Rio, ele entra sozinho. Ó, ele faz a movimentação sozinho, não tem ninguém para desviar a bola, é só ele. O de ontem
Tinha o Adrielson dando carrinho. Não, mas tinha jogadores do Botafogo fechando. E eu acho que ele pensou que a bola não fosse passar. Não era só ele, era ele e o gol. Né? Era ele e o gol. Quase dentro do gol com a bola, Natália. Sabe quando você acha que a bola não vai passar, que você fica naquela coisa ali e o zagueiro vai cortar? Ele pegou mal na bola, né? Não, pegou. A bola veio alta, ele pegou mal. Ele perdeu os 2 gols. Tudo bem que o cara é o 9, é o Calleri, um ídolo, mas seria muito injusto culpar só o Calleri pela eliminação de São Paulo. Não. Passa por muita gente. Passa pelo Lucas. Pelo Rafael. Passa pelo Rafael. Luiz Gustavo, que entregou no lance do primeiro gol do Botafogo. E a parte coletiva do São Paulo, ontem a gente falava aqui qual seria a melhor estratégia para o São Paulo. Você acertou. Não, mas eu entendia plenamente o William Gomes no jogo de ida no Rio, ali para puxar contra-ataque, mais velocidade. O Luciano não vive grande fase, mas para a volta, por todo o ambiente, por saber que nesses momentos os jogadores com mais cancha, com mais experiência podem fazer a diferença, eu não via muito sentido em continuar com o William Gomes, que é um jogador ainda. Mas o ambiente é ruim pro William Gomes? Não é ruim, Abel. Jogar em casa com a torcida gay. Acho que o ambiente era bom pro Luciano, né? Mas é um jogador ainda de 18. Todo mundo pediu o garoto, aí colocou o garoto, agora não era pra colocar o garoto? Não, mas aí depende muito das circunstâncias, qual o cenário do jogo. Ontem era um jogo pro São Paulo ter mais a bola, tirando o ímpeto do Botafogo, não jogando de forma mais reativa. Mas até pela necessidade e pela responsabilidade de jogar em casa, precisava de mais gente no meio campo para negociar esse meio com o Botafogo. E quando não se negocia, o Zubeldia viu, o Botafogo vai ter espaço, o Botafogo vai tocar a bola, vai ter conta. No primeiro tempo o espaço em velocidade. Quando ele mexe, não é nem tanto pelo Luciano, que realmente o Luciano não vive a fase mais primorosa, mas só de ter mais um jogador ali preenchendo espaço, brigando, disputando, São Paulo ganhou terreno. Então, pela característica, eu vi que o Luciano fazia mais sentido. Tudo bem que o Zubeldia corrigiu já no primeiro tempo, percebeu essa necessidade, é um mérito também. Ressaltar. Mas, do lado do São Paulo, poderia ter esse aspecto de acreditar no Luciano desde o primeiro tempo, desde o começo, mas, na boa, não era uma garantia também que o São Paulo venceria, porque do outro lado tem um time melhor. O Botafogo... o São Paulo não mereceu a classificação porque do outro lado o Botafogo foi melhor. Sim. Muito melhor naquele primeiro tempo, no Nilton Santos, em que poderia ter feito uma ampla vantagem se tivesse acertado melhor as finalizações. E quando o São Paulo foi melhor, para mim não criou em profusão como o Botafogo, e até dividindo o jogo em trechos, para mim o Botafogo foi melhor no primeiro tempo da ida, no primeiro tempo da volta, em alguns momentos do segundo tempo. Então foi mais tempo superior que o São Paulo, fez por merecer essa classificação e valeu muito também qualidade. No segundo tempo ontem? Em alguns momentos. Botafogo. Poucos, né? Mas depois que o Tietê entra em campo, o Botafogo recuperou um pouco mais o meio campo, depois no final foi a pressão do São Paulo, ali poderia até ter feito 2-1. Mas analisando como um todo o confronto, para mim o Botafogo foi superior, fez por merecer. E é um time que até o torcedor de São Paulo, quando sai ali aquele 0-0, consegue sobreviver. Deu graças a Deus que foi 0-0, porque foi um massacre o primeiro jogo. Isso não da parte dos jogadores, da comissão técnica, mas da torcida do São Paulo, havia uma confiança muito grande de que o São Paulo passaria no Morumbi, por tudo que representa, o ambiente que o São Paulo cria, mas... A casca que... A torcida não joga. Ela ajuda, mas não joga. Não, mas eu tô falando mais do ânimo do torcedor antes do jogo. A gente vai passar. Agora é aqui, né? Agora é aqui. Mas o Botafogo é um time que tem personalidade para jogar fora de casa. Mostrou isso ontem. Ao contrário do Fluminense jogando contra o Galo, o Botafogo, desde o primeiro minuto, mostrou pro São Paulo. Se vocês não tiverem intensidade, a gente vai matar o jogo. É isso. Se vocês não igualarem aqui na parte física, a gente atropela. E esse é um recado muito importante, porque o São Paulo, mesmo ali no momento em que foi melhor, sabia que qualquer vacilo, o Botafogo ia matar o jogo. Era isso que eu ia chegar. O Botafogo é forte no contra-ataque. Contra um time que tem o poderio do Botafogo, você não pode errar. E não pode errar tanto quanto o São Paulo errou. Com o Luiz Gustavo, com uma cobrança muito ruim de pênalti do Lucas, com os erros do Calleri. Atrás e na frente, né, o São Paulo. Exatamente. No mata-mata, você não pode vacilar contra o time contra o Botafogo. E assim... O Luciano virou bode expiatório por muito tempo desse São Paulo. A torcida estava pegando no pé, a imprensa, nós estávamos pegando no pé. E eu sei que a gente não... Vocês da imprensa estavam pegando no pé. Só que assim, querendo ou não, eu concordo super com o Breler que não dá para apontar o dedo apenas pro Calleri, etc. Mas
Não pode perder esse tipo de gol. Eu acho super interessante a forma como ele consegue também não se abalar e fazer um belo gol, porque o gol de cabeça foi um golaço. Só que vai para as cobranças de pênalti, aí a mística da Natália. Não, minha não, né? Do futebol. Que aí ele vai bater o pênalti. Fala aí, Natália. Não, o futebol tem muito isso, né? O jogador que faz o gol para levar pro pênalti, quando chega nos pênaltis, perde a cobrança. Já se consagrou uma vez, não vai se consagrar de novo. Então, mas assim, acho que uma questão ali muito mais do quanto esse Botafogo joga a bola, perde intensidade na segunda etapa, vai tentando administrar pelo que fez. Botafogo, talvez, o grande problema do Botafogo... Por que ele tirou o Barbosa? Porque tava com amarelo, né? Porque o Barbosa estava impecável. Tava, né? Eu sou fã dele. Aliás, eu sou fã da dupla de zaga, Bastos e Barbosa. Tomou cartão... Os dois jogam muito. Ele não estava deixando o Caleri respirar. Agora... Aí tirou o Barbosa, é uma coisa... Apesar que era o Bastos que estava ali, né? É mais baixo, mas ele é mais baixo. Mas é uma coisa que o Arthur Jorge tem que conversar com o Barbosa, porque ele toma o cartão por reclamação. Do pênalti, né? Se ele não toma cartão por reclamação, ele ia no jogo até o final. Ele é um zagueiro impecável. Agora, o cara tá amarelado. Técnico, né? Segundo tempo, o São Paulo em cima, apertando, gerando jogo. Qualquer coisa que ele fizesse ali podia gerar o segundo amarelo. Eu concordo super com a Natália que o Barbosa tem que se ligar mais com essas questões de cartão por reclamação. Né? Mas assim, não existe esse pênalti marcado também. Jogadores brasileiros, em geral... não foi pênalti, eu entendo, mas depois que foi dado, não adianta você ficar enchendo o saco do juiz. Porque ele toma amarelo depois que já foi marcado, né? Aí é pior ainda. Abrindo o leque, você foi bem de lembrar do Barbosa, que tem que tomar cuidado. Os jogadores brasileiros estão acostumados com a arbitragem no Brasil, sim, que permite que o jogador, falar o português claro, fique enchendo o saco do juiz o jogo inteiro. Verdade. Aí vem juiz argentino, uruguaio na Libertadores, não quer que nem que chegue perto. O cara vai pro VAR, agora é tanto jogo que eu até confundo, não sei se foi no VAR, no jogo do Fluminense ou do São Paulo, que o juiz foi pro VAR, os caras quiseram chegar perto e falou assim... Foi no próprio jogo do São Paulo. Foi no São Paulo, né? Foi no do pênalti. Ele falou assim, comissão técnica, jogadores, sai todo mundo. Não enche o saco. Verdade. Assim, mas aqui, o cara vai pro VAR, se bobear, os caras estão na frente dele, ele não consegue olhar a tela. Mas durante o jogo... Chatice, tem que dar cartão mesmo. As faltas também, o jogo da Libertadores, mas é muita pancadaria, mas é um jogo mais corrido. Não é qualquer faltinha que vai marcar, não é encontrão ombro no ombro que o cara vai marcar, não é qualquer falta. Ontem, pra mim, teve um erro, que é a questão do pênalti. Eu ia perguntar, então vamos lá, votação rápida. Pra você foi pênalti? Não. Não tem imagem clara, tá um TechPix ali. Como é que é? Não dá pra entender nada, tá em VGA, Foi pênalti, Brilha? Não achei pênalti, mas hoje pro torcedor do Botafogo isso daí é indiferente. Virou passado. Não, mas é só pra... Por isso que eu falei votação rápida. Claro, mas pra mim não foi pênalti. Pra mim é um escárnio marcar esse pênalti. Eu também não vi pênalti. Pra mim não tem pênalti nenhum nisso. Nem os São Paulinos entenderam. Ninguém pediu? Aconteceu. Não, ninguém entendeu o que aconteceu. Olha lá, eles estão lamentando que não fizeram gol. Perdida, Aí vai a galera. Ó, o Rafinha sempre tá ali, né? Supervisores de VAR. Ó, o delegado falou, pode sair fora todo mundo. É que assim, Olha lá. Sai daqui, não enche o saco. Essa é a imagem que você falou. Agora, o que os São Paulinos alegam pra defender a marcação do pênalti é que com o desvio do Bastos, a bola que iria sobrar pro Luiz Gustavo não sobra. Mas mesmo assim, ele tava colado no atacante do São Paulo. Né? De costas. Eu sou muito contra quando marcam um pênalti com um jogador de costas, assim, não tem jeito. E falando um pouco da cobrança... Quem é que pula sem fazer... alavanca, né? Não tem como. É a impulsão. Mas, gente, se o Lucas faz esse gol de pênalti... Onde tem aí, claro, perfeito... Não tem uma câmera do gol? Não tem isso? Não. Tanto que, quando começa a análise na nossa transmissão, acham que o lance é no Luiz Henrique, na cabeça do Luiz Henrique, era em relação ao Bastos. E agora, falando da cobrança, não pode, né? Se o São Paulo, o Si, né? Que a gente falou o tal do Si. São Paulo vai pro intervalo 1-1, olha, eu não sei se o resultado seria igual. E o Lucas... Só depois que eu fui ver que a bola bateu no travesseiro. Ela deu uma resvalada. Na hora, quando eu vi, me parecia que ela foi tão pra cima a bola... Né? Eu achei que o Lucas, ele se recupera no segundo tempo. Jogou bem. Faz uma boa atuação. Mas tempo. No total... Ele jogou bem pra caramba. No total, eu acho que assim, foi pouco. Pra um cara como o Lucas. Ele melhora no segundo tempo, mas... Assim, se a gente for fazer uma comparação com quem está do outro lado, o Almada foi muito mais decisivo. Mas muito mais decisivo que o Lucas. E tem uma coisa, né? Olha a trajetória do Botafogo na Libertadores
tem um roteiro de time campeão. Verdade. Porque faz tanto tempo que a gente se esquece. Mas o Botafogo começou na fase prévia, ali o Júnior Santos brilhando. E não começou bem a fase prévia. Com dois confrontos, um com o Bragantino e outro eu não me lembro. E com a Aurora. Com a Aurora. Que é quando o Júnior Santos já vira artilheiro da Libertadores. E aí, Júnior Furacão Santos. E nesse momento, ninguém confiava no Botafogo, porque o Thiago Nunes é demitido, ele começa a temporada, entra o Fábio Matias, consegue classificar para a fase de grupos. O Botafogo começa perdendo para o Júnior Barranquilla em casa. Sim. E ali o Arthur Como era o nome do cara lá? Enamorado? Namorado. Acabou com o Botafogo no Newton. Então, você imaginar isso, pô, acabou de trocar de técnico, chega o Arthur Jorge naquela fogueira, jogando contra a LDU na altitude de Quito. Perde, mas ele ali... colocou já o time lá pra frente. 4 atacantes, começa a desenhar esse time e o Botafogo ganha 3 seguidas, consegue empatar com o Júnior Barranquilla fora de casa, garante a classificação. Em segundo, né? E a gente está menosprezando o feito do Botafogo. O Botafogo eliminou, em sequência, além de 2 times brasileiros, 2 tricampeões da Libertadores. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil. Atual campeão da Copa do Brasil e jogando os 2 jogos decisivos fora de casa. Por mais que o Botafogo... Eu já cansei de falar, mas vocês não me ouvem. Isso aí não faz diferença nenhuma, mas vocês são teimosos. Mas Abel... Tem que aproveitar esses momentos, não, né? Tem que usar. Tá na boa, tem que usar, né? Na Arena MRV tu não falou nada. Só quando interessa. Mas o contexto é importante, gente. O Botafogo, que é um time que está na fila há muito tempo, buscando voltar a conquistar um título de grande expressão, jogar fora de casa, com ambiente, exige que o time se prove. E o Botafogo está se provando. Por mais que tenham sido jogos sofridos, era o esperado. Ou alguém acreditava que o Botafogo passaria pelo Palmeiras ileso, voando sem sofrer, ou pelo São Paulo. Ele sofreu um pouquinho com o Palmeiras, né? Até o último segundo. E ninguém imaginava que ia ser fácil. Merecia passar, não estou tirando o merecimento. Mas teve oportunidades também. Sofrimento, mas... Nos 2 jogos, quem foi protagonista foi o Botafogo. Nos 2 jogos, o Botafogo jogou melhor, teve mais iniciativa. Só discordo que não teve sofrimento. Não. Pergunta pro torcedor do Botafogo, se não teve. Eu estou dizendo, teve sofrimento, mas um sofrimento esperado, que faz parte. E claro, clubes Libertadores. Sofrimento de Libertadores. Quem é que ganha Libertadores tranquilo? Talvez o grande ponto pro Arthur Jorge aí nessa reta final de temporada, pensando na semi de Libertadores, pensando na reta final de Campeonato Brasileiro, é transformar esse time que num primeiro tempo tem muito volume nas chances criadas em gols. Porque o Botafogo no primeiro tempo no Rio de Janeiro amassou, teve chance de fazer 3, 4 gols, não fez. Contra o Corinthians pelo Brasileiro no contra outro Palmeiras, sábado. Contra o Amassou o Corinthians no primeiro tempo, fez um gol só. Exato. E quase que deu sorte, entre aspas, também, porque o Romero perdeu um pênalti. João pegou igual o São Paulo. Exatamente. E o Botafogo, por ser esse... Nicolete está chamando, hein? Olha ele. Vamos lá, prioridade. Desculpe, Breno, depois volto com você. Diga, Nicolete. Não, Abel, eu queria falar sobre essa situação aí do Botafogo e também do São Paulo, algumas críticas que os 2 times receberam, né? O Blair tem toda a razão, claro que ia sofrer jogando fora de casa, tentando a classificação, mas o Botafogo tem todos os elogios, porque conseguiu suportar toda essa pressão, Morumbi lotado, o Allianz Parque também nas oitavas de final, mas também há críticas na equipe exatamente por essa situação, porque estava vencendo por 2-0 no Allianz Parque, um jogo completamente controlado e quase tomou a virada em 5 minutos. Se não fosse a bolinha na mão ali, também teria levado a decisão para os pênaltis. E o jogo do São Paulo também controlou toda a situação, mas sofreu um gol nos últimos minutos, ali próximo dos 40 e poderia ter tomado a virada também, porque o São Paulo cresceu e foi para cima e o Botafogo ficou um pouco acuado, daí teve aquela confusão que acabou esfriando o time do São Paulo. Então essa é uma crítica que o Botafogo vai levar, inclusive, e vai ter que tomar essa atenção para a semifinal, porque o Breyle lembrou aí, a campanha não foi boa na primeira fase, então o Botafogo vai fazer o primeiro jogo em casa e o segundo jogo como visitante, independentemente de quem for o adversário, Flamengo ou Peñarol. Então vai viver mais uma vez essa situação com casa cheia do adversário, vai ter que suportar isso aí para avançar à final da Libertadores. Do lado do São Paulo, as críticas bastante com o técnico Zubeldia por conta do desempenho ofensivo do São Paulo, né? Como eu disse aí, o São Paulo nesses últimos 7 jogos e com jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo fez apenas 3 gols.
e 2 gols com time reserva no Campeonato Brasileiro. Então, nos jogos decisivos, apenas 1 gol com o Calleri, esse gol de cabeça. E aí ficou essa questão, como é que o técnico não conseguiu resolver o ataque do São Paulo precisava ser mais agudo, precisava chegar mais, criar mais. Depois da saída do Ferreirinha, realmente o São Paulo não conseguiu ter o mesmo desempenho, não conseguiu ter a mesma postura, e aí o treinador recebeu bastante crítica. E aí você me pergunta, Abel, não me perguntou, mas pode perguntar, Zubel Dias segue no São Paulo? Segue sim, prestigiado, segue prestigiado aqui com a diretoria sempre coloca isso, que tem o trabalho, ele chegou agora no meio da temporada, né, no lugar do Carpini, então segue no São Paulo, mas a gente não sabe como é que vai ser a sequência dele no Campeonato Brasileiro. Isso que vai determinar. O futebol a gente sabe como é, mas ele tem muita conexão com a torcida do São Paulo, apesar de toda essa fase ruim. A gente viu na hora do gol, ele entrando em campo, ajoelhando, é o estilo dele. Isso, claro, cria uma conexão com a torcida São Paulino e, claro, com a diretoria também. Então, segue o trabalho no São Paulo. E aí tem essas críticas dos dois lados, o lado tricolor, o lado do perdedor, essa questão dos gols, e o lado do Botafogo, que derrapou nos minutos finais nessas 2 decisões contra Palmeiras e São Paulo, mas conseguiu a classificação. Vinícius Nicoletti, você me lembrou uma entrevista que eu fui histórica no CT do Palmeiras muitos anos atrás, com um dirigente chamado Salvador Hugo Palaia. Eu tava. Você lembra, né? Chegou todo mundo lá e falou, já sei, já tenho aqui as perguntas que vocês vão fazer. Tava tudo anotadinho. Lembra dessa? Lembro. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Vinícius Nicoletti, ao vivo lá do CT do Tricolor. Valeu, amigo. Trazendo informações de São Paulo e de Botafogo. E eu já tenho uma pergunta, enquanto a gente acompanha imagens do Botafogo, jogadores chegando no Rio de Janeiro, com a presença, a festa da torcida, sendo recebidos pelo torcedor do Botafogo. Pergunta simples, objetiva e direta para a Natália Ferrão. O Botafogo tem time, tem elenco, tem qualidade para repetir o que o Flamengo de Jorge Jesus fez em 2019 e ganhar o Brasileiro e a Libertadores? Natália. Sim. Eu também acho que sim. Não sei se vai ganhar, mas tem time para isso. É o time que mais pratica futebol hoje, coletivo. É o time mais equilibrado. Quando sai algumas peças, joga igual, dentro e fora de casa. Aí vão vir falar, mas tá falando do Botafogo, fulano de tal joga vôlei, o time tal joga handebol. Não, a gente tá falando de um time que é muito consistente. Gostei dessa então vozinha. você torce contra fulano ou ciclano. Não, a gente tá falando de um time que é consistente. Vai ganhar tudo? A gente não sabe, vai saber no final da temporada. E o time do Arthur Jorge tem uma coisa que lembra o time do Jorge Jesus, que é a capacidade de manter a ideia de jogo e a base do time. A gente não vê o Arthur Jorge fazendo mudanças bruscas de escalação, time totalmente reserva. Que é uma crítica que o Zubel Dias sofre. Exato. Então, o Arthur Jorge valoriza muito competição de pontos corridos, e essa é uma marca dos técnicos portugueses. Estão acostumados ali com o conceito de liga. A liga, né? Então é até normal que o Arthur Jorge tivesse também essa mesma mentalidade, e o Botafogo investiu muito no elenco, então passa a ter mais margem. Bons reservas. Hoje o Tiquinho Soares, que foi um titular absoluto na temporada passada, é reserva e está tudo tranquilo, porque o Igor Jesus tem jogado mais bola e chegou para aumentar essa concorrência no elenco. Almada demorou um pouquinho ali a entrar no ritmo, mas hoje titular absoluto. As laterais também. Então é um time que, além desse elenco, o time base encaixou como tinha encaixado com Jorge Jesus o Flamengo de 2019. Então, o Flamengo não tinha, em 2019, um elenco com tantas opções como o do Botafogo hoje. O time titular era muito bom, espetacular. Mas o elenco, o Botafogo tem mais. Analisando ali investimento e até a trajetória do Botafogo, que vem desde o ano passado investindo bastante, o Botafogo chegou no momento em que, se ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, não vai ser um assombro, porque vem se estruturando para chegar nesse momento. Pode ser que não ganhe nenhuma das duas. Pode ser, claro. Ser que perca fôlego no falou Brasileiro. Disso, né? Mas o projeto, para mim, está no caminho certo. A gente pode lembrar do Galo, se eu não me engano, de 2021, Sim. que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e parou nas semifinais da Libertadores. Tinha sido campeão mineiro também, ganhou 3 títulos na temporada. Então, é um Botafogo que tem tudo para fazer história. Ganhando os 2 títulos, ganhando um só,
perdendo os dois, se perder os dois, vai fazer a história também. Vai negativa, fazer. mas vai fazer. Mas é diferente. A gente não sabe, não podemos adivinhar, mas que tem qualidade, tem. Mas é diferente, Abel. Quando o Arthur Jorge fala o passado está no passado, a gente sabe que o passado faz parte da história de todo clube, de qualquer coisa na vida. Mas quando ele fala isso, fala justamente de uma questão em que nessa temporada é um Botafogo com uma atitude diferente. Não é o Botafogo que está perdendo gás. A gente não vê um Botafogo parando de jogar o que jogou. Não, o senhor vem apresentando, eu acho né? que a gente coloca que ele pode perder os dois, porque nos dois ele tem paradas duríssimas. Sim. Ele tem um Palmeiras colado. E Focado apenas no no Brasileirão. Focado só no Brasileirão, e a gente sabe a qualidade e como o Palmeiras é forte. Sim. E na Libertadores, pô, ele vai pegar ou o Peñarol ou o Flamengo. Se passa, ele pega ou o River Plate ou o Galo. É Hoje, só pedreira. No mata-mata. Mas hoje, por bola, Peñarol, Flamengo, assim, o que o Botafogo apresenta, ele pode ser considerado minimamente favorito contra ambos, eu acho. Só que, assim, uma coisa que a gente precisa ressaltar, pensando nessa questão de se dá para brigar por 2 títulos ou não, é a questão física. O Botafogo cansa muito ao longo dos jogos. A gente viu isso nas 2 partidas contra o São Paulo. Antes eu ficava pensando, será que eles estão sentindo alguma coisa, o passado de 2023? Não, eu acho que é uma questão física mesmo. Luiz Henrique ontem acabou até no hospital por indisposição após a partida. Então o Arthur Jorge precisa dosar um pouco mais essa questão da pressão no primeiro tempo, ser um time que joga muita bola, etc. Mas também tem segundo tempo, né? Se decidir o jogo no primeiro tempo, tá bom. Tava perfeito. Johnny, Fala amigo comigo. Johnny Gonzalez, se o Botafogo pega quem na próxima fase? Da Libertadores? Eu quero que você me diga as 2 opções, as 2. Peñarol ou Flamengo? Peñarol ou... Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu o São Paulo nos pênaltis. No primeiro jogo foi 0-0, o segundo jogo 1-1. Botafogo saiu na frente, né? Com gol do Almada. E depois sofreu um empate do Carelli já no finalzinho, quase no finalzinho da partida. O jogo foi para os pênaltis. Cagliari perdeu o gol. John defendeu o pênalti, né? E o Botafogo conseguiu avançar para a próxima fase da Libertadores. Botafogo cada vez mais fazendo história, cada vez mais mostrando que o time é um novo time, é um novo clube, né? Botafogo, o glorioso, está voltando aonde nunca deveria ter saído. Botafogo hoje é o time mais procurado a ser assistido, né? Hoje o Botafogo tem o melhor futebol da América. Não tem outro futebol hoje a não ser o do Botafogo, o mais bonito, o mais vistoso, o que encanta mais em campo, né? E tudo isso, né, graças ao elenco, graças ao treinador, né, que tem feito um trabalho excepcional, um trabalho enorme, né? Tem feito um trabalho incrível. Hoje, se a gente for ver, né, o Botafogo bateu com grandes que vinha comandando aí o futebol nos últimos tempos, né? O Botafogo hoje conseguiu tirar da Libertadores times como o Palmeiras, que vinha aí ganhando há alguns anos, tirou o São Paulo, que tem história, né? Não é à toa, tricampeão, né? Um dos maiores clubes com o maior título de Libertadores aqui do Brasil. O Botafogo foi lá e desbancou, né? Desbancou um que já vinha vencendo alguns anos atrás várias vezes. E isso mostra a grandeza desse time, isso mostra o empenho desse clube, né? Isso mostra o quanto esse clube está cada vez mais voltando ao lugar aonde jamais deveria ter saído. E aí, o que é que vocês acharam aí sobre essa partida? O que é que vocês têm a falar sobre o jogador, né? O que é que você tem a falar sobre tudo isso aí que aconteceu com o time do Botafogo, essa classificação histórica, heróica, incrível do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for tão aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!